falo ainda muito português, mas na desalação pode ser vista como Santa Teresa fala, que é a forma de ver os nossos defeitos, os nossos erros, ou a nossa falta de amor a Deus, e a consolação surge ou arriba após viver a desolação e tornar-nos hacia Deus de novo, hacia o amor a Cristo. É a mesma coisa, a mesma figura, porque desolação é tudo aquilo que supõe tristeza, desânimo, pensamentos baixos, desejos baixos, etc. Enquanto que a consolação é aquilo que nos dá alegria, nos dá entusiasmo, nos anima, nos faz pensar em projetos bons, etc. São duas forças, duas polaridades que se opõem. Então, tudo aquilo que nos aproxima a Deus normalmente é da consolação, porque é fruto do Espírito, normalmente. E a desolação, tudo aquilo que nos afasta daquela caminhada. Mas acontece que, muitas vezes, tem causas diferentes. Podemos estar desolados como sinal de Deus que nos pede para mudar alguma coisa. Mas, claro, isto então... Purificação ativa, passiva, está nesse livro. Sim, tem uma relação, né, com... Mas isso vai como não de maneira totalmente consciente às vezes, né? Por o que a gente falava antes, né? Mas isto a gente precisa tornar consciente para poder discernir. Temos muitos elementos inconscientes que nos acompanham e de maneira passiva que não podemos mais fazer nada. Nós não estamos... Tem uns poderes sobre isso. Não depende de nós. Então, aí a gente tem que ser capaz de discernir que aquilo faz parte do... São passividades, né? As dores, por exemplo. Morreu um ser querido, eu não posso evitar ser atravessado por uma profunda dor. Eu não posso, não tenho domínio. É uma passividade que me acompanha, que a gente não posso. Aquela dor profunda me acompanha permanentemente até eu poder completar o luto. Claro, senão, mas é diferente. São passividades que não. Mas essa dor pode me produzir desânimo, claro. Me pode produzir desolação. Mas isso é com causa, né? Santo Inácio fala, é uma desolação com causa, claro. Me parece também que o fato de nenhum desses estados serem absolutos, né? Nem consolação, nem desolação, é que permite a gente caminhar. Se fosse algum desses estados absolutos, eles ficariam de alguma forma estagnado, né? Sem a chance de caminho. Né? O interessante é que essa parcialidade nossa é benéfica, apesar de a gente às vezes achar que seria tão legal se vivesse só na consolação, fosse um caminho, né? O fato de não ser possível é o que permite esse caminho. Imagina se nossa vida espiritual fosse sempre um rio tranquilo, né? Sempre descendo, né? Sempre correndo. Mas acontece que tem momentos que tem umas curvas bem complicadinhas e as águas se tornam agitadas, né? E a gente tem que continuar. Não podemos sair temos que continuar. Mas passa as águas turbulentes, a gente volta novamente o caminho. Emanuel, essa passividade não tem a ver com livre-arbítrio? Porque você tem essa desolação, mas a desolação é importante para você dar um upgrade lá na frente, às vezes. Exatamente. Né? Aí você fica abaixo se você não tem força. Agora, se você tem força, você vai lá para frente. Claro, o problema é se dentro desses estados de desolação a gente é incapaz de sair deles, se a gente ficar neles, não poderíamos viver humanamente. Precisamos passar por esses estados, mas para sair, porque a vida normal, como diríamos, para usar uma metáfora litúrgica, no tempo comum,
no tempo cotidiano, no tempo verde de todos os dias, né? O normal é viver em consolação. Essa é a vida cristã, viver felizes, consolados. O cristão que não vive na consolação, claro, é a famosa, não sei se em português funciona aqui, em espanhol é assim, é a mesma coisa, um monge triste é um triste monge. Né? É isso, né? Mas só temos consolação porque temos a desolação. É meio, pensando aqui, que é igual uma pilha, assim. A polaridade, a pilha liga mesmo, né? Bem bobinho, né? Isso que eu tô falando. A pilha são os dois lados mesmo, tem essa polaridade, mas sem um desses não liga nada. O microfone nem funciona, ninguém canta. Bem bobinho, mas assim, é isso. É o que liga. Eu acho que é muito, esses dois não conseguem viver um sem outro. Esses dois não, né? Nós não podemos separar isso. Eu acho que a consolação é muito linear, embora seja o que a gente tem que conseguir. Mas eu acho que a desolação, eu acho que ela apura. Quem não está na consolação, ela ajuda a apurar para ela ir para frente, eu acho. Exatamente. Não que isso seja o certo, mas porque eu acho que a fé é claro que a gente tem que tentar que ela seja linear, você se apurar, se iluminar, mas a desolação, às vezes, ela é necessária para essa melhor iluminação. Por isso, temos nessa polaridade, nesse caminho, nessa tensão permanente. Agora, você falou uma coisa que eu entendi qual era o sentido, mas que tem um perigo. A gente não consegue a consolação. A consolação é dada. Não depende de nós, normalmente. Eu faço tudo certinho, eu tenho que... Eu fiz a oração, eu fiz minha vida e tal. Eu exijo ser consolado. Ou tenho direito à consolação. Normalmente sim, às vezes teríamos. Mas a consolação é dom de Deus. É o Espírito que dá, né? Claro. Mas a gente busca a consolação, isso, né? De nossa parte. Eu me lembro daquele mantra tão bonito que a gente pode cantar depois, indo e vindo, né? Trevas e luz, indo é graça, Deus nos conduz. Exatamente. Lembra, aqui tem vários de espírito carmelitano, né? Teresa, né? Aquele canto famoso, aquele poema. Nada te turbe. Porque no meio desse caminho, o que nos turba, espanta, é justamente são os caminhos das trevas, da desolação, né? E que só é possível a partir de Deus. É Deus que consola. Só mais uma coisa, padre. Então quer dizer que, desculpa a minha ignorância, só estou aprendendo, mas essa semente que é dada para cada um, então cada um tem uma semente diferente, então. Uns estão mais na consolação, é isso? Seria isso? Uma semente melhor? Uns têm a semente melhor? O que é? Não, isso era a questão, a comparação da semente era em outro contexto para dizer que aquilo que permanece, a integração de nosso ser humano. Não vamos ter a semente, espírito, vai. O núcleo da pessoa, né? O núcleo da pessoa. Núcleo, eu queria dizer isso. Isto. Mas que esse núcleo é nossa humanidade. Todos temos a mesma semente. Não tem mudança. Não tem uma semente melhor do que a outra. Não tem diferença. Não tem diferença nenhuma na semente. Não. O que muda, sem dúvida, é o modo como vamos sendo envolvidos. A matriz é a mesma. Claro, mas a semente é a mesma. Não tem diferença nenhuma. E por isso que todos podemos fazer esse caminho. Todos. Ninguém está excluído desse caminho. Todos podem fazer esse caminho e todos podem chegar àquela integração do coração, no coração. Esse lugar não é do coração só, mas é no coração que a gente integra as coisas. Né? E nessa caminhada, sim.
Eu acho que ajuda muito pensar no que é desenvolver, né? Desenvolver, quer dizer, tirar realmente os invólucros para chegar nesse centro. Né? Então, o que difere é que cada um tem uma maneira e uma capacidade, né? Assim, não consegue tirar tudo para ver que existem várias coisas, igual você coloca vários elementos, tem os inimigos, tem as coisas que vão impedindo de tirar, tem as dores que a gente não aguenta. Então, desenvolver é tirar os invólucros. Então, E aí isso é um discernimento ativo, né? Isso é essencial, dizer, qual é o modo de caminhar. Não podemos caminhar com os olhos fechados, no sentido... Vou obter a graça, então de algumas coisas eu me rendo a essa facilidade, que o humano tem que se render a essa facilidade, mas e o que cabe a nós enquanto atividade, nesse caminho em direção ao coração? Pode isso falar? Discernir, claro. Discernimento, como que se dá esse discernimento? Como é que a gente chega nesse desenvolvimento, né? Isto, claro, não, mas eu acho que teria que ser responder essa pergunta, mas é todo, teríamos que fazer um curso de discernimento, não, que é o modo, como fazer, digo, pertinentíssimo. Eu sou o coração, né? Dentro dessa composição nossa, a gente tem que aprender a caminhar, como caminhamos, discernindo, mas como discernir? Aí é todo um desenvolvimento. O ano passado, não lembro quando, o ano passado eu ofereci um curso só de discernimento. Então, acho que temos que repetir, né? Eu acho que essa busca também pode ser iluminada pelos místicos, pelos exemplos dos místicos, a busca deles. Acho que isso ilumina a caminhada da gente. A pergunta seria, eu tenho uma autonomia nesse discernimento, né? Porque há uma hora na vida que, em alguma posição, em algum embate espiritual da existência, tem que ter um discernimento. E esse discernimento está no corpo, na alma e no espírito, né? Assim. O discernimento é autônomo da pessoa, autônomo, mas tem critérios. Tá? Você não pode dizer, eu discerni, então quais são os pontos de apoio? Pro meu coração, não é? Claro, tem critérios concretos de orientação, essa é a orientação espiritual. A gente aprende a ter alguns pontos de apoio nesse caminhar. Eu posso discernir, mas com ajudas. Tem critérios concretos que me acompanham. Tem referências, tem regras. Tem regras de discernimento espiritual que nos ajudam a encontrar as armadilhas, porque tem muita armadilha. Achamos que estamos no caminho certo, mas na verdade não era esse o caminho, porque eu me enganei ou me deixei enganar. Então a gente precisa ter um olfato muito apurado em muitas coisas, né? E saber fazer. Tem muito detalhe que é a escola de discernimento. Então, para isso, o meu santo fundador ajudou muito a tradição cristã para oferecer uma série de materiais que vão nessa direção, como ajudas, critérios para o discernimento, né? Que são as famosas regras do discernimento. Os exercícios espirituais, né? Tem para cada momento espiritual tem um modo, uma regra concreta, né, que ajuda. Então aí a gente poderia ir conversando em alguns momentos, mas isso é... Agora estou na parte mais tentando ver o caminhar assim mais geral, o modo de fazer a última aula que a gente tem prevista para o mês de novembro. Pensava falar um pouco mais especificamente desse tipo de caminho inaciano, né? Como discernir na vida, mas de uma maneira muito geral também, né? Mas então, tem interesse de um curso de discernimento, mas para frente a gente vai programar. Né? Você está inscrita já desde agora? Tá bom. Você também falava que a consolação se nos é dada. Eu pensava em algum momento também na desolação. Ninguém quer ficar paralisado. Ninguém vai a procurar esses momentos. Não obstante, não sei
A diferença poderia ser a origem, tanto da consolação como da desolação, nesse sentido. O discernimento é para saber a origem. Ou seja, essa é a pergunta. Eu estou desolado porque qual é a origem? Eu dou um exemplo muito. Acontece que eu estou muito bem, mas um dia que eu estou sentindo bem, estou totalmente desanimado, por que estou assim? Estou mal, não acontece. Mas eu lembro, digo, já sei o que aconteceu. Que dia antes, o Toninho tinha me convidado a uma grande feijoada tão boa, tão saborosa, que eu comi tanto, que, claro, estou passando mal. Isso seria um efeito corporal daquele. Eu vou sentir mal, eu estou mal, e faz parte da desolação, seria a parte física. Seria uma causa física, que eu não estou sentindo bem naquele momento, né? Mas é mais corporal. Mas pode ter causas de outro tipo, né? Por exemplo, eu, numa conversa com um aluno, eu fui muito duro. Falei assim porque eu era muito preguiçoso, né? E eu percebo que eu fui pouco misericordioso, pouco compassivo, por exemplo. Isso me dá um certo remorso e me deixa assim. E eu constato que aquela atitude se repetiu várias vezes. Então isso me provoca uma certa desolação. É uma desolação com causa. Claro. Ou eu estou na vida espiritual e acontece que eu não acho tempo para rezar, para orar. Deixando passar. Mas eu caio na conta. Isso provoca em mim um efeito. Claro. São desolações com causa precedente, que chama o Santo Inácio, né? Então, a causa é provocada, às vezes. A desolação é provocada. Mas tem vezes que a gente não consegue identificar rapidamente a causa da desolação. E aí que entra o discernimento. Algumas coisas é muito fácil de identificar a origem, mas outras não. Então a gente precisa de por que estou assim, neste estado espiritual. E dura a famosa noite escura dos místicos, né? Entrar nas trevas, na noite escura, que às vezes dura anos. Continuam acreditando, mas vivendo uma noite escura terrível. E qual é a causa? A gente pode intuir, mas sair daquilo não é simples. Né? Sair e continuar insistindo. A Santa Teresa tem noites escuras, São João da Cruz. A Teresa de Calcutá. Teresa de Calcutá, que é aquele diário que dizia que parece que ela viveu desolada não sei quantos anos, a última parte da vida dela, né? E continua. Por quê? É a vida espiritual que continua. Claro, a gente não poderia viver sempre nesse estado, teria que mudar. Por isso a vida cristã é viver na consolação, é normal, o comum teria que ser isso, né? Porque senão seria um pouco triste, né? Até masoquista. Porque a desolação, ela vem sendo negada, né? Medicamentos, né? Consultórios lotados, essa desolação cada vez mais vem sendo negada. Eu não sei se estou caminhando na mesma direção, eu tenho pensado nisso. Não, mas isso acho que é um pouco diferente, né? Porque quando aqueles estados que a gente não consegue avançar, que são estados de depressão, claro que não é exatamente a mesma coisa, né? Porque uma é mais de origem psicológico, psíquico, e o outro é mais de caráter espiritual. Então, aquilo que é de origem psíquica, então isso tem que ser acompanhado com aquele que pode acompanhar, né? E por isso, mas é o mundo. Mas tem um ponto de encontro, sem dúvida, dessa, vamos dizer, estresse ou depressão psíquica ou psicológica, desistir. Da dor de existir. Claro, a gente tem que mudar,
não é possível viver numa dor desse tipo, né? Então tem que ser tratado. Mas muitas vezes são coisas complementares, por isso que estamos integrados. Não podemos dizer, eu resolvi com um psicólogo, então assunto resolvido. Não, acontece que não é só psicológico, mas também precisa se fazer um caminho espiritual. Ou às vezes tem uma causa que é muito mais espiritual, né, que a gente pode conversar, e a gente deriva para o psicológico, que não era suficiente. Eu normalmente